E aí, família, vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vou contar o porquê eu acredito que eu ainda vou quebrar a minha empresa. E bom, já adiantando desde já que não é por conta de erro gerencial, fiscal ou algo do tipo, até porque isso é uma coisa que eu foco bastante. Eu realmente sou bem cauteloso em relação a isso. Eu gosto de deixar tudo muito organizado e por conta disso eu acredito que não seja por conta de erros assim, erros meus, sabe? Porque de fato, hoje em dia, para quem não sabe, eu trabalho vendendo alguns produtos online e eu posso me considerar um varejista, né? Lógico, um nano varejista, porque minha empresa é muito pequena ainda. Mas de fato, se você for pesquisar aí ou ver qualquer opinião de qualquer empreendedor ou economista que fala sobre o varejo, você pode perceber que até os investidores são pessoas que não investem nessa área porque é uma área muito que existe muita volatilidade. É exatamente isso, para falar a verdade, porque a gente depende de vários fatores e principalmente a gente não tem um incentivo do governo em relação a isso. Você pode pegar como exemplo aí uma Magalu, uma Casas Bahia, um Carrefour que acabou saindo do Brasil. Não, Carrefour não, Walmart, que saiu do Brasil. E você pode pegar essas empresas como exemplo, porque foram empresas que tiveram sim a sua alta. E lógico, eu tô falando dos grandes, né? Dos tubarões aí do varejo. E por mais que elas já sejam consolidadas, elas acabam sofrendo muito rápido e acabam se ferrando muito, porque todo varejista tem uma margem reduzida. E quanto mais você fatura, mais imposto você paga. A gente depende muito de vários outros fatores, como por exemplo o dólar, por conta de produtos eletrônicos, vários produtos importados, até a China. Se você for ver, essa conversão é tudo em dólar, você acaba comprando, importando com dólar, não é com, com a moeda chinesa. E de fato isso faz com que gere uma queda, um prejuízo, algo muito significativo nessa área. E por conta disso eu acredito que não é uma empresa assim que você tem muita longevidade. Acho que essa é a palavra certa. Se eu não estou enganada, se eu não estou enganado, se eu estou, me corrija. E por conta disso eu acredito sim que não seja algo que vai perpetuar aí a longo prazo. Tenho certeza que não vai ser minha primeira empresa e por conta disso eu tenho isso em mente. E de fato tem muitos momentos que são bons, que dá um boom de venda, como eu já falei aqui no canal, e tem momentos que são péssimos. E para quem acompanha aí os vídeos, para quem viu os últimos vídeos, teve dias aí que eu mostrei para vocês que eu fiquei até de madrugada fazendo os pacotes, porque saíram muitos pacotes, muitas vendas. E hoje, essa semana em geral, como exemplo, eu posso mostrar pra vocês que foi a pior semana, assim. Realmente vendeu muito pouco mesmo. E sempre tem essa volatilidade. E eu ouvi de um empresário, né? Um cara que, pô, já tá no mercado aí há muito tempo. Ele não é de fato varejista, ele trabalha com um artigo específico de produto, que no caso é ferramenta. E ele tem uma loja disso física mesmo. E ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou, realmente, tem dias que é muito difícil, tem dias que não vende nada, tem dias que vende bastante, mas comércio, essas coisas, a gente tem que levar em consideração a média. Se no final do mês bater, tá tudo certo. Mas de fato é algo que, pô, como eu já falei aqui 10 vezes, é volátil. Você não tem ao certo uma média. E com as contas que eu fiz de padaria, eu pude perceber que isso realmente é bem difícil. Porque eu fui levar em consideração quanto que eu tô fazendo, que é de fato bem pouco, até porque mais de 75%, isso daí levando em consideração as coisas da empresa, tá? Mais de 90% eu utilizo para reinvestir, para pagar as coisas que tem para pagar
e de fato fazer o retorno girar a longo prazo. E com as minhas contas de padaria eu pude perceber que vai ser muito difícil para que eu consiga de fato alugar um local, para que eu consiga contratar alguém, porque a margem já de quem começa já não é lá grande coisa. Se você quiser começar a vender, você vai ver, lógico, no começo é um pouco maior do que os grandes do mercado. E conforme você vai faturando, conforme você vai vendendo mais, essa margem diminui, porque o imposto aumenta em relação a isso. E isso é muito louco. Para você ter uma margem relevante com isso, você precisa realmente importar. Só que para importar, você não importa com 10, 15, 50 reais. Você até importa, mas de fato você não vai ter como posso, uma diferença significativa quando você for vender o produto. E, pô, se você for, sei lá, gastar 50 reais, 100 reais, você não vai conseguir pegar mais de um produto, sabe? E por conta disso eu vejo que é realmente muito difícil. Mas esse negócio, esse primeiro negócio que eu escolhi, né, ter como empresa, e de fato isso é uma das razões que eu sempre falo para vocês. Eu não utilizo praticamente nada do dinheiro que eu ganho com o meu negócio, ou eu invisto em alguns investimentos pessoa física, ou então eu reinvisto mais de 90% na loja, no próprio negócio. Eu mostro para vocês, ó, ali tem uma impressora. Essa impressora foi mais de R$ 1.000. Essa impressora eu comprei com o dinheiro da loja, obviamente. Tem os insumos, tem o imposto, tem a contabilidade e tem vários outros fatores que fazem com que a operação seja cara. E de fato eu faço tudo em casa, família. É algo que não me exige muitos custos. Aluguel, luz, essas coisas, mas isso daí já é alguma coisa que todo mundo tem que pagar, entende? Não tem como fugir disso. Você não vai fazer as coisas na rua, né? E mesmo fazendo dentro de casa, eu já vejo que se fosse para ampliar, se fosse para contratar alguém, se fosse para ter que pagar mais alguma coisa, realmente não teria como, sabe? De fato, isso é muito difícil. De fato, para você conseguir crescer, ainda mais no nosso país, que a gente acaba se lascando em vários fatores aí diferentes. Até em relação ao dólar, como eu havia dito para vocês, hoje já tá 6,08, né? R$ 6,08 no caso. Isso vai impactar de fato no valor dos produtos, isso vai impactar no custo das coisas. A Selic aumentou, né? A taxa de juros base aí do país acabou aumentando, isso faz com que o incentivo de pequenos, médios e nanos empresários aí não estejam nessa vontade de fato de querer crescer. E ainda mais com ano que vem, se eu não me engano, vai ter a reforma tributária. A gente vai acabar pagando mais imposto, todo empresário, e os primeiros a quebrarem são os pequenos, são os nanos, são os MEIs, ME, o Simples Nacional, que começa com uns 4% aí de imposto, que no ano fatura, acho que o máximo é 380, 400 e poucos mil. Esses são os primeiros a quebrar. E é o que eu sempre digo pra vocês. Ah, mas o cara fatura 400 e poucos mil, então ele tá bem. Não, família. Não, porque de fato, se você for levar em consideração a margem de lucro, que já não é grande, já não é grande. Você pode falar, ah, eu trabalho com uma margem de 50. Pô, se você trabalha com uma margem de 50, me fala qual produto que você vende e se realmente essa margem é de 50. Porque se você for falar, ah, trabalho com uma margem de 50, mas não leva em consideração o imposto de 7%, não leva em consideração os insumos, que, sei lá, por pacote aí deve sair mais ou menos 2 e pouco, 3 e pouco, até mais, porque tem papel, tem fita, tem a logística da coisa. Você tem que colocar tudo na ponta do lápis, você vê que 50% é mentira. Se a pessoa falar que fatura mais, fatura não, tem uma margem maior do que isso, para mim é mentira, porque não existe, é muito difícil ter um produto. Você pode até ter um produto desse, mas é um produto que
é um ticket médio. O ticket médio é o valor do produto, no caso. É um ticket médio muito baixo. Ou seja, você ia ter que fazer, sei lá, 10 mil, 100 mil vendas do produto para de fato você ter um valor considerável, entende? Então, por conta disso, eu acredito que a minha primeira empresa ainda vai quebrar um dia. E eu vou sentir isso, vou sentir essa tristeza, mas eu já tô meio que preparado para isso. Desde que eu montei a empresa já fazem 3 anos aí. Só que eu só começou a dar certo há 1 ano e meio, pra falar a verdade aí. Dá certo, não quis dizer que eu tô rico, não quis dizer que eu tô ganhando muito dinheiro, não tô ganhando quase nada, pra falar a verdade. E ainda assim, eu acredito que um dia eu ainda vou quebrar. E por conta disso eu fiz esse vídeo pra deixar claro, e onde o nosso país é aquilo que eu falei, a gente vive com muita instabilidade, taxa de juros lá em cima, faz com que não incentive o empresário, faz com que não incentive as pessoas a gastarem de fato, porque tudo acaba ficando mais caro, tudo acaba ficando mais caro, isso é repassado nos produtos, o empresário acaba pagando mais, ele repassa isso no custo, porque se não repassar, não vai ter lucro. Isso acaba ferrando todo o sistema. Entenda que a culpa, de fato, muitas das vezes não é do empresário malvadão que as pessoas falam. Isso é realmente do governo que não tem bons planos em relação à economia e faz com que gere toda essa cadeia e todo esse problema. E por conta disso, eu quis falar isso, né? Eu quis demonstrar essa opinião minha em relação a isso, que eu acredito que não vai ser o meu primeiro negócio. Eu sempre tive isso em mente. Na verdade, agora depois de 1 ano e meio eu já comecei a ter isso em mente. Eu falei, pô, eu sei que não vai ser meu primeiro negócio, eu sei que eu não vou ter grandes retornos aí, tipo, grandes retornos que me façam ficar rico, entende? Com o meu primeiro negócio. Já tenho isso em mente. Acredito que vai demorar um pouco mais para que eu consiga achar realmente um negócio que vai me trazer um retorno grande. Na verdade, já tem até outros projetos na manga aí para que eu consiga fazer isso num longo prazo, mas eu não acredito que vai ser esse negócio que eu tô hoje que vai fazer com que eu consiga tirar uma renda aí de 10, 15, 20 mil, que nem o pessoal fala aí do One Person Business. Não vai ser esse negócio que vai me fazer gerar esse montante todo. Acredito eu, posso estar enganado, possa ser que daqui 1 ano e meio mude minha opinião, possa ser que daqui 6 meses mude minha opinião, mas de fato essa é a visão que eu tenho hoje, que é realmente muito difícil você começar um negócio no Brasil e de fato a gente acaba sofrendo bastante, ainda mais se você for se expor em um mercado desse tão volátil. Se o dólar aumenta, você se ferra. Se a taxa de juros aumenta, você se ferra. A nossa moeda é muito depreciada, então a gente acaba sofrendo bastante em relação a isso. Bom, família, se eu esqueci alguma coisa, comenta aqui embaixo, porque eu quero saber, né, sua opinião em relação a isso. Se faltou alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, eu também quero que você comente para mim saber, porque não é só a minha opinião que é válida, a sua também é. Às vezes você nem é empreendedor, nem é empresário, só que tem uma visão diferente da minha, e eu quero muito entender esse seu lado, o que você pensa sobre isso. Mas no mais é isso. Comenta aqui embaixo, porque é realmente só assim que eu sei que vocês estão gostando do tipo de conteúdo que eu venho trazendo aqui nesse canal. Mas eu vou ficando por aqui. É nóis, falou, fui.